A gente está sempre ouvindo que tem que falar, se vender, fazer barulho, né? Mas e se o segredo da vitória for justamente o contrário? E se não for sobre anunciar cada passo, mas sim construir tudo quietinho nas sombras? É isso que a gente vai ver agora. Como o silêncio pode ser, na verdade, a arma mais poderosa de todas para quem quer resultado de verdade. Pensa bem, quem nunca passou por isso? A gente está super empolgado com o plano, aí vai e conta para todo mundo e do nada, puf, a energia some, a motivação vai embora, o plano simplesmente morre na praia. Olha, isso aí não é azar não, é uma armadilha psicológica e quase todo mundo já caiu nela uma vez na vida. E a diferença fundamental está bem aqui. De um lado, as palavras. Elas querem o quê? Aplauso. Aquela validação externa, sabe? É uma dosezinha de dopamina que engana o cérebro, dando a sensação de missão cumprida antes mesmo de começar. Já as ações? As ações constroem algo de verdade. Tijolo por tijolo, sem ninguém ver. No fundo, é a diferença entre parecer que está fazendo alguma coisa e realmente estar fazendo. Então, o nosso caminho vai ser este. Primeiro, vamos entender o problema de anunciar as coisas antes da hora. Depois, a gente mergulha nos 3 códigos da ação silenciosa: trabalhar, orar e vencer em silêncio. E para fechar, vamos ver como tudo isso vira poder no jogo social. Bora lá? É aqui que o negócio aperta. A tal da armadilha psicológica. Quando a gente anuncia uma meta, o nosso cérebro ele é enganado. Ele recebe aquele reconhecimento social e pensa, opa, já consegui. E essa recompensa antecipada, ironicamente, mata a nossa fome pelo resultado de verdade. É como comer sobremesa antes do jantar. A vontade de lutar pelo prato principal simplesmente diminui. Ok, então qual é o antídoto para essa armadilha? É um código. Simples, mas muito poderoso, com 3 regras. E olha, não tem nada a ver com ser tímido, viu? Tem a ver com se blindar. Não é sobre esconder o que se faz, mas sobre não precisar da aprovação dos outros antes da hora. Vamos quebrar esse código parte por parte. Código número 1. Trabalhe em silêncio. Pensa nisso como um escudo. É exatamente isso, um escudo da execução. E ele protege o que é mais essencial, a sua energia, a sua estratégia e, por que não, a sua fé no processo. É sobre se fechar para o barulho lá de fora. Porque, vamos ser sinceros, quando a gente fala demais, o nosso projeto vira um show. Uma meta que era pessoal, de repente vira uma obrigação com os outros. E essa pressão de fora, ela gera uma ansiedade que é a inimiga número 1 da consistência. O foco sai do trabalho em si e vai todo para a preocupação com o que os outros vão pensar. E isso nos leva a um pensamento, digamos, maquiavélico. Ficar quieto te dá flexibilidade. É pura estratégia. Se ninguém sabe o seu plano exato, você tem toda a liberdade do mundo para mudar de rota, para se adaptar, sem ter que ficar dando satisfação para ninguém. A mobilidade tática é mantida. Agora vamos para o código 2. Ore em silêncio. E calma, isso aqui vai muito além de religião. É sobre ter a disciplina de se recolher, de fortalecer o seu interior, longe daquele show, daquela performance de fé que a gente vê tanto por aí. É basicamente um exercício de dominar o próprio ego. É entender que as guerras de verdade acontecem por dentro, onde ninguém vê. E quando alguém fortalece esse código interno, essa pessoa se torna perigosamente autossuficiente. Por quê? Porque ela simplesmente não precisa mais provar nada para ninguém. Pensa, por exemplo, nos estoicos. Marco Aurélio, o imperador. Ele comandava Roma, mas a guerra mais pesada que ele travava era interna, com ele mesmo. Ele não saía por aí anunciando que era virtuoso, ele simplesmente era. Alguém com essa força, essa estrutura interna, não cai em provocação barata. O código de conduta dessa pessoa não depende do aplauso de ninguém. E agora, o terceiro e talvez o mais poderoso de todos os códigos. Vença em silêncio. E olha, isso aqui não é sobre ser humilde, não. É sobre causar impacto. É sobre o poder de surpreender. É quando todo mundo espera um tropeço e, sem nenhum aviso, o que encontram é uma ascensão. Para ficar bem claro, vamos imaginar 2 pessoas. A primeira, bom, ela anuncia para os 4 ventos que vai mudar de vida. Posta na rede social, conta para a família, para os amigos. Ela quer aquele apoio, aquela validação da galera. E a segunda pessoa, ela desaparece, some, silêncio total. Reduz a exposição, corta as distrações e mergulha de cabeça no trabalho. Sem post, sem anúncio, sem dar satisfação. Foco total. Construção pura, completamente fora do radar.
Aí, meses depois, o que acontece? A primeira pessoa provavelmente ainda está falando sobre os planos dela. A segunda, ela reaparece, só que com resultados, fatos. Percebe a diferença? A vitória anunciada depende de contar uma boa história. A vitória silenciosa é a história, é a realidade que ninguém pode negar. Uma quer aplauso, a outra comanda respeito. No começo, ficar em silêncio pode até parecer que a gente está invisível, né? Mas com o tempo, isso se transforma em algo muito mais forte. Uma reputação de solidez, de força. Vamos ver como isso funciona na prática, no jogo social do dia a dia. É um princípio básico da economia e da vida. O que é raro tem mais valor. Pensa nisso. A pessoa que dá pitaco em tudo, a opinião dela acaba perdendo peso. Quem reage a cada coisinha, logo é ignorado. Já quem fala pouco, quando essa pessoa abre a boca, todo mundo para ouvir. O silêncio dá peso às palavras. E os efeitos disso na cabeça das outras pessoas são gigantes. O silêncio mostra que a pessoa tem autocontrole, que ela não é reativa. Num papo, ele força os outros a falarem mais, a preencherem aquele vácuo e, muitas vezes, a revelarem o que realmente pensam. Uma pessoa assim mais quieta, mais estável, vira um enigma. E a gente sabe, enigmas despertam curiosidade e respeito. Então, no final das contas, tudo se resume a uma escolha. É uma bifurcação. De um lado, um caminho. Do outro, outro. São duas mentalidades que separam de verdade quem só fala sobre ter resultado de quem realmente tem. A pessoa comum, ela vive pro palco. Precisa do aplauso, sabe? Se alimenta da validação que vem de fora. Já a pessoa rara, não. Ela entende que o que vale de verdade é o resultado final, não o like no meio do caminho. E com isso, ela constrói uma autossuficiência que a torna praticamente impossível de ser manipulada. E a pergunta é que fica bem direta, porque silêncio, como a gente viu, não é vazio. É estratégia. Não é fugir, é se preparar. Então a escolha é essa: continuar anunciando os planos, buscando validação e gastando energia com isso, ou adotar esse código, focar no que importa e deixar que o resultado lá na frente fale mais alto que qualquer palavra. A escolha é de cada um.